Olá, colaboradores e funcionários. Somos a empresa Contextos Arqueologia. No ano de 2020, nós trabalhamos nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui, em áreas onde, através do trabalho de vocês, vão ser construídas linhas de transmissão de energia da empresa Santana Transmissora de Energia Elétrica S.A. Parte do nosso trabalho ocorre muito antes da construção do empreendimento. A metodologia deste trabalho, avaliada e aprovada previamente pelo IPHAN, se caracterizou a partir do salvamento arqueológico de 55 sítios no total, sendo 10 sítios resgatados por escavação parcial e 45 sítios resgatados por coleta parcial na área de implantação do empreendimento do Grupo Santana 1, nos municípios de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui. Os salvamentos dos sítios arqueológicos localizados na área do empreendimento foram realizados conforme projeto de gestão, através da abertura de sondagens, quadrículas, nas áreas de impacto direto nos sítios, especificamente nas áreas que serão impactadas pela instalação das torres de transmissão. Foram abertas 3 quadrículas de 2 por 2 metros, uma no centro da área de impacto e outras 2 em locais com concentração de material arqueológico em superfície. A coleta superficial foi realizada com o caminhamento nas áreas de impacto direto nos sítios identificados, em um diâmetro de até 100 metros a partir do local de instalação da torre de transmissão. Todo o material resgatado foi documentado, registrado e georreferenciado, o que possibilitará analisar os modelos de dispersão dos vestígios arqueológicos em superfície e a elaboração de croquis e mapas específicos de cada sítio. Em resumo, nosso objetivo principal é buscar a preservação dos sítios arqueológicos, garantindo assim que as informações que existem neles não se percam ou sejam danificadas. Isso porque sítios arqueológicos são fontes de informações que não podem ser renovadas. Em outras palavras, os sítios arqueológicos são basicamente lugares em que antigamente haviam pessoas vivendo, morando, acampando, cultivando alimentos, construindo ferramentas, dentre outras atividades tão comuns no nosso dia a dia quanto há 10 mil anos atrás. Nos próximos minutos deste vídeo, vamos falar brevemente sobre o que é arqueologia, patrimônio cultural e como o nosso trabalho ocorre em empreendimentos como esse, de construção de linhas de transmissão. Bom, a arqueologia é a ciência que estuda os seres humanos. E os seres humanos são desde os nossos primeiros antepassados até os nossos contemporâneos, até os que vivem na mesma época que nós hoje em dia. A arqueologia estuda os seres humanos e todas as coisas modificadas por eles. Então a gente estuda materiais, objetos que os seres humanos fizeram ou fazem, as paisagens, como os seres humanos modificaram o lugar onde eles moram, tudo isso são as coisas que a arqueologia estuda. A arqueologia preventiva ou arqueologia que atua no licenciamento, ela é fundamental para garantir a preservação das informações que o arqueólogo produz, que o arqueólogo estuda, né? Então, quando se vai realizar uma obra de alguma maneira, ou uma linha de transmissão de postes de luz, ou um parque eólico de cataventos para gerar energia elétrica, ou qualquer outro tipo de obra de médio ou grande porte, grande tamanho, a arqueologia no licenciamento atua para que as informações que o arqueólogo pudesse produzir dos estudos que ele faria naquele lugar sejam preservadas. Então, antes de se ter uma usina hidrelétrica ou uma obra de uma grande construção, um shopping center, por exemplo, o arqueólogo vai no lugar
Ele é contratado para fazer o serviço de ir lá e preservar todas as informações possíveis. Como é que se faz isso? A gente vai no lugar, procura sítio arqueológico, se tem sítio arqueológico, a gente estuda o sítio arqueológico, a gente ou preserva o sítio arqueológico ou faz o que a gente chama de resgate, salvamento do sítio, que é tirar de lá as informações para que o conhecimento produzido pelos nossos antepassados não se perca com o progresso produzido pelos seres humanos de hoje. O trabalho da equipe de arqueologia é feito por etapas: prospecção, salvamento, laboratório e divulgação dos resultados. A primeira etapa de campo é a prospecção. Nesse momento, os arqueólogos caminham por toda a área do empreendimento procurando por vestígios e sítios arqueológicos. Essas caminhadas são previamente definidas e guiadas por GPS, para um maior controle sobre as áreas que já foram vistoriadas e para garantir que, no caso de serem encontrados vestígios arqueológicos, a equipe saiba com exatidão a localização deles e possa retornar depois para realizar o salvamento. Quanto à etapa de salvamento, se trata da retirada do material arqueológico do local em que ele está. Na maioria dos casos, inclui a escavação do terreno. No caso específico da região de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui, antes da escavação dos sítios, foram coletados os materiais que estavam em superfície, ou seja, não é regra que os sítios arqueológicos tenham objetos e materiais apenas debaixo da terra. Há casos em que esses materiais são encontrados também na superfície do solo. Eles vão escavando, baixando de 10 em 10 centímetros, mas sempre procurando ter um controle e a sensibilidade para identificar materiais arqueológicos. Se o material arqueológico for identificado, eles vão parar e vão registrar a altura, a posição desse material, tá? E isso tudo vai ser passado para as informações de diário de campo, para os croquis que vão ser feitos, e isso tudo serve de informação para que a gente possa, em laboratório, fazer uma boa análise do sítio arqueológico. Então, esse sítio já foi identificado há um bom tempo atrás, por uma outra etapa de trabalho que foi feita aqui, um trabalho de prospecção, onde os arqueólogos caminharam por essa região, identificaram vários sítios arqueológicos. Então esse sítio foi demarcado, foi delimitado, e aqui estamos nós para fazer agora a escavação, na verdade, que é resgatar, que é abrir aquelas quadrículas que vocês estão vendo ali no fundo, onde a gente abre aquelas quadrículas de 1 por 1 ou 2 por 2, e ali nós vamos escavando, tirando aquela terra, tirando aquele sedimento, tá? Depois todo esse material é peneirado, onde está aquele pessoal lá no fundo. Aquele pessoal fica peneirando essa terra e observando na peneira se sai material arqueológico. No caso aqui seria material lítico ou material em pedra, né, que é as pontas de flecha, que pode ser uma lâmina de machado em pedra, as bolas de bolhadeira, as lascas de pedra, ou material cerâmico, né, que são os antigos vasilhames, os potes de barro que os índios utilizavam para se alimentar, para condicionar água, sementes. Então esse é o nosso trabalho agora. Foi demarcada aquela quadrícula de 2 por 2 e o pessoal está retirando ali toda aquela terra, está escavando e repassando para o pessoal que está nas peneiras, que está peneirando lá e está observando ver se encontra material arqueológico. Esse material arqueológico, se for identificado nas peneiras, ele é colocado em saquinhos com etiqueta, aonde de direitinho qual é a profundidade dele, aonde ele foi tirado, para que a gente possa depois, quando chegar no laboratório, fazer uma análise com todas essas informações e tentar entender quem eram as pessoas que moravam aqui, que habitavam aqui, como eram os hábitos desses povos indígenas que aqui estavam. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que tipo de sítio aparece nessa região, nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quais são as características que ele tem, na paisagem, quais foram os grupos que ocuparam essa região há 10, 15, 12 mil anos atrás, como eles sobreviviam, como eram os instrumentos deles, como eles usavam esses instrumentos. Então a gente está fazendo essa conversa inicial, para que a gente possa compreender como eles se organizavam, como eles se adaptavam e como eles viviam nessa região.
Esses sítios que foram resgatados nesse projeto que foi coordenado pelo professor André, foram 55 sítios ao total, não é, que nós trabalhamos em cima deles. E esses sítios, eles estão associados a uma indústria chamada indústria catalanense. 80% deles, eles se encontram nos topos das coxilhas, né? Geralmente estão associados a pequenos córregos, né, pequenos arroios na baixada deles. E esses sítios aparecem nos afloramentos de pedra, aonde aparece uma pequena capa que reveste com uma gramínea muito superficial. Então eles afloram em abundância. Então a localização deles basicamente se dá dentro dessas características. Eles estão nos topos das coxilhas, nas pequenas coxilhas que nós temos aqui na fronteira, não é? Com pequenas elevações, e sempre associado a pequenos córregos e a pequenos cursos de água. E basicamente essa seria a paisagem específica de ocorrência desse tipo de sítio da indústria catalanense. Aqui no laboratório eu estou aplicando o procedimento que é a conservação preventiva, que é uma conservação, que é a atuação indireta, né, sobre o material. Então eu estou fazendo a higienização, que é a limpeza, né, que eu uso vários pincéis de vários tamanhos. Depois vem a numeração, que a gente chama de catalogação, né, que é a numeração das peças, em qual todas as peças recebem uma numeração alfanumérica, que vai ser o registro, né, desse material. Depois, as medições, então a gente mede cada uma dessas peças também, né, que vai ser posteriormente também anexada a um documento, né, que a gente faz uma documentação desses procedimentos. Depois de tudo isso, né, esse material ele é acondicionado em sacos, né, em sacos Ziploc, que é armazenado com as etiquetas, né, que além das etiquetas de campo que o arqueólogo faz, né, preenche, essas etiquetas são replicadas, mas com as informações mais completas, mais pontuais também, que vai ficar junto com esse material. A gente se adequa às informações que eles passam sobre as caixas e acondicionamos esse material para fazer o transporte até essa instituição. Esse é o principal objetivo da arqueologia, né? Preservar isso, porque a gente está falando de memórias, de vidas, de sociedades, de pessoas. E por mais que a gente não consiga muitas vezes tocar, né, encostar na história, todos nós pensamos no nosso passado, né? A gente carrega uma história, uma memória, um patrimônio que faz a gente pertencer a alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedades, enquanto no mundo inteiro, a gente se preocupa e a gente busca saber e conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Isso é uma coisa inerente, eu diria assim, aparece em várias sociedades. Então, a arqueologia é uma ciência que vem para preservar esse tipo de informação, que se não tiver, né, especificamente um trabalho de arqueologia, ele pode se perder para sempre, né? Então, a gente vive num mundo que se transforma a todo momento, e a arqueologia ela não quer dizer que as coisas devem ficar paradas, né? Mas ela precisa muitas vezes olhar espaços que são importantes, eu diria assim, que contam histórias, e ela deve estudar isso e mostrar para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Inicialmente, quando alguma empresa, algum empreendedor tem algum projeto para construir algum empreendimento, como no caso aqui são linhas de transmissão, mas hidrelétricas, estradas, condomínios e outros diversos tipos de empreendimentos, ele precisa seguir a legislação brasileira que fala sobre a questão do patrimônio cultural, histórico e arqueológico, onde existe já algumas leis instituídas, tá? Onde deixam bem claro o que deve se fazer, do que pode se fazer e o que não pode se fazer. No caso específico aqui a gente trabalha mais a arqueologia com a Instrução Normativa 01 de 2015, tá? Onde definiu a partir de 2015 de uma forma mais clara todas as etapas do levantamento arqueológico dentro de áreas de empreendimento, tá? Então, inicialmente a empresa ela procura uma empresa de arqueologia,
convida arqueólogos para prestar essa consultoria, é feito projetos, os projetos são encaminhados para o IPHAN, aonde são emitidas portarias. Em campo, os arqueólogos eles vão estar sempre acompanhando o que é chamado de frentes de trabalho, aonde os colaboradores das empresas, das obras, vão estar construindo uma torre, uma estrada, uma hidrelétrica. É fundamental e obrigatório pela legislação que tenha um arqueólogo acompanhando. Porque se encontrado um sítio arqueológico, materiais ou vestígios arqueológicos, esse arqueólogo vai estar ali para instruir o pessoal, a equipe dos colaboradores, do pessoal que vai estar em campo, ao que deve ser feito, parar a obra nesse momento, resgatar esse material, se caso for um sítio de muita importância, parar a obra temporariamente naquele local para que se faça um resgate do sítio, uma escavação e retirada de todo esse material, porque o fundamental é a preservação do nosso patrimônio histórico e arqueológico. Para os colaboradores, chegarem em uma área onde vai ter que construir uma base de uma torre, uma hidrelétrica, uma estrada, eles têm que obrigatoriamente estar acompanhados dos arqueólogos. Nenhuma frente de trabalho, um empreendimento pode começar sem um acompanhamento arqueológico. Então o arqueólogo vai estar lá, vai resgatar o material e o empreendimento vai seguir tranquilamente, sem problema nenhum. Mas caso em algum momento o colaborador em algum outro local esteja só caminhando ou fazendo uma vistoria e ele identifique vestígios arqueológicos, e isso é muito comum acontecer, principalmente depois que vocês, colaboradores, participam do trabalho de educação patrimonial através de uma palestra, de um minicurso, de uma oficina ou através dos vídeos educativos, vocês vão ficar mais atentos e muitas vezes vocês encontram vestígios arqueológicos. E caso identificado vestígios arqueológicos em campo sem que um arqueólogo esteja presente, vocês devem nesse momento procurar o encarregado pela frente para que esse entre em contato com o arqueólogo, e nada pode ser construído nesse local, nenhum buraco, nada pode ser feito. Então procure um encarregado e que vai procurar o arqueólogo, alguém responsável que vai entrar em contato com algum grupo de arqueologia que vai tomar todas as medidas cabíveis e o empreendimento vai seguir tranquilamente.